Gente, será que deu certo? Gente, será que tá dando certo isso? Falem comigo. Está certo? Oh, Glória. Oi, tá dando certo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Deixa eu me ajeitar aqui. É que era um problema na pecinha que tem na frente do celular. Oi, gente, só um minutinho que eu tô me ajeitando. Ai, que legal. Oi, tenista. Oi, Gi. Oi, Fabiano. Áudio bom? Ah, que bom. Oi, Eduardo. Oi, gente, só um minutinho, tá? Tô ajeitando aqui. Já vamos começar já. Segundinho. Ronaldo. Ai, que legal, gente. Magrid, Débora. Osvaldo, olha um monte de gente dando oi, que bom. Eu nunca fiz, tá? Eu não sei direitinho se eu vou estar fazendo certinho, vocês vão me avisando. Tava tentando gravar aqui, ó, já abri meu vinho, tá? Oi, a Márcia, Gi. Ai, que legal. Então tá. Já vamos começar aqui. O pessoal tá vindo. Que bom. Que legal. Gigi, meninas, vocês vão me avisando aí também do tempo. Sabe que eu quando começo a falar não falo mais, né? Toda descabelada. Oi, mãe, saudade! Ai, que legal, gente, Isa. Olha, Pri, querida, gente, todo mundo. Que bom, bastante gente. Vinho é importante, amiga, que eu só comecei agora. Só contar pra vocês rapidinho, eu tava na aula e dei uma pausa na aula pra dar uma olhada aqui no conteúdo. Eu não esqueci o áudio ligado da aula. Simplesmente eu comecei a falar e a professora tava lá com o áudio ligado. E todo mundo, Gisele, e eu não tava vendo porque eu tinha desligado e eu esqueci de desligar o aparelhinho. Eu só desliguei eu só saí da tela. E aí, ainda bem que me ligaram, a Isa tá ali de prova. Ainda bem que me ligaram pra me avisar, que senão eu ia falando. Depois eu voltei e prestei atenção na aula. A Isa tá de prova. Tomando um vinhozinho. Já fiz a propaganda na aula. Ai, bem desligada. Muito eu. Ai, que legal isso, que a gente consegue interagir. Gostei desse negócio. Tá. Então vamos lá. É coisa de loira, mas agora eu fiquei morena. Então tá. Então vamos lá. Gente, o que aconteceu? Eu tinha publicado um texto que falava de relacionamento, solteirice dos tempos atuais. E aí eu tenho duas amigas que já fizeram uns cursos comigo, a Gi e a Gi, são 3 Gis, olha só que mundo, né? E a gente, uma vez já fizemos uma live no Insta de uma das outras Gis, e elas, vamos fazer de novo, faz tempo que a gente não faz e tal. E eu sou meio chatinha, que quando a gente vai se propor pra fazer uma coisa assim, eu quero preparar, eu quero atribuir, assim, proporcionar algum valor àquela mensagem que vai ser passada. Oi, gente, oi, prima. Aí, Amanda, Paty, olha que legal. Então, assim, eu gosto de atribuir... E como a minha vida anda muito corrida, com a faculdade, tô fazendo uma pós também, o trabalho que consome bastante, eu acabo que não tenho tempo de parar e fechar um conteúdo pra gente falar. Mas enfim, também eu acho que de nada vale a gente adquirir conteúdo, a gente criar conhecimento se a gente não passar adiante. E que também que seja uma conversa leve, né? Eu já fui casada, já namorei muitos anos, depois já namorei pouco tempo, tô sozinha já faz um bom tempo. Tô lendo vocês estão falando. E então assim, que a gente consiga passar experiências, conversar, interagir e evoluir, né? Sempre como pessoas buscando, eu sempre tô no caminho de autoconhecimento, tô sempre buscando progredir, melhorar, porque eu acho que a vida é isso, assim, né? A gente não deve estagnar, parar num lugar, tá? Então, o tema do texto falava sobre relacionamentos e a gente começou a ideia. Então, eu vou trazer algumas informações que eu achei interessantes sobre isso, tá? Então, vamos lá. A gente falar de relacionamento traz a gente entender relações humanas, tá? E se relacionar nunca foi fácil.
gente. Nunca foi uma tarefa fácil. A psicologia estuda isso, os comportamentos. O ser humano, ele é um ser muito único, né? A gente vive no mundo e a gente é totalmente único. Uma coisa que aconteça pra mim vai ser diferente de todos vocês que estão aí. Cada um vai dar uma interpretação diferente, vai ver as coisas de uma maneira diferente, tá? E os relacionamentos amorosos não são nada mais do que uma forma de se relacionar entre pessoas, né? Então, o ambiente social, a época, tudo vai influenciar em como que a gente vai se relacionar. Nós somos seres biopsicossociais e físicos também. Então, o nosso corpo, em determinada hora, vai liberar substâncias conforme os nossos sentimentos, se forem bons, se forem ruins, hormônios, etc., cortisol, adrenalina, tudo vai sendo liberado conforme a gente vai vivenciando situações, tá? Então, os tempos de hoje, né, a mulher com uma liberdade financeira, a internet, tudo tá mudando, tudo tá evoluindo ou involuindo, aí vai da interpretação também de cada um, né? Mas eu digo assim, tudo tá mudando e, obviamente, as relações vão acompanhar essas mudanças, sabe? A gente não vai ficar estagnado, as coisas de antigamente vão mudando e no futuro vão mudar mais ainda, tá? Então, tudo vai mudando. Lugar, tempo, contexto, tudo vai fazer diferença. Relação, olha que interessante. Assim, uma interpretação etimológica da palavra, né? Seria repetir. Lação seria tipo criar laços. Então, uma relação é justamente a gente estar constantemente criando novos laços. E por isso que a gente também tem que cultivar, né? Uma relação tem que ser cultivada, porque você vai estar criando novos laços, tá? Aí aqui eu pesquisando achei uma coisa interessante, né? Primeiro homem e a primeira mulher, criados por Deus, para quem acredita em Deus, vamos dizer assim, né? Foram Adão e Eva. E aí, uma piadinha, né? Tipo assim, já não deu certo naquela época. Então, que eles já foram lá, já cometeram o pecado, né, original e tal. Então, gente, é difícil mesmo. Já não deu certo ali, hoje em dia também vai ser. Falar agora um pouquinho de sexo. Eu fui ver umas pesquisas e dizia-se que a nossa primeira relação sexual foi há mais ou menos 50 mil anos atrás. Mas vi um estudo recente falando de um estudo de antropologia da Alemanha, um Instituto de Antropologia da Alemanha falando que a nossa primeira relação sexual foi há 100 mil anos atrás. Olha só quanto tempo que a gente já estava mandando ver. E tomara que a gente continue por bastante tempo, né? Glória a Deus que continue. Brincadeirinhas à parte. Continuando. Voltando aos sermos únicos. Então, o que acontece? Pegamos pessoas, né, que são únicas e queremos harmonizar esses dois mundos em um mundo só. Veja como é complexo, tá? E pensa assim também, se a gente não compreende muitas vezes as nossas emoções, como é que a gente vai compreender as emoções dos outros? Então, é realmente complicado, tá? Eu costumo sempre dizer, isso quem me conhece já faz tempo sabe, que eu sou uma ansiosa em recuperação. Como assim, Gisele? Eu sempre fui muito ansiosa. Hoje eu tô muito mais calma, muito mais devagar do que eu já fui, tá? E eu tô em recuperação, porque eu tô sempre tentando melhorar. Como que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, para não acelerar quem tá ao meu redor, porque o ansioso ele acaba acelerando as pessoas que estão à sua volta também, porque ele é muito acelerado, ele pensa rápido, ele fala rápido e assim vai. Então, assim, tudo bem, eu sou uma ansiosa em recuperação, mas a gente tem que entender que, na verdade, nós todos somos humanos em construção. Como assim, Gisele? Ninguém nasceu formado, a gente não tá pronto, e que bom que a gente não tá pronto, que a gente não tá fadado a ser o que a gente é hoje, sabe? Que a gente possa sempre estar evoluindo. E a gente tá se criando, se recriando, se construindo, reconstruindo o tempo todo. Agora eu vou trazer uma frase de Sartre, né? Da época do existencialismo, um grande pensador. O pensamento sartriano, gente, comecei a fazer psicologia, então agora me aguenta, né? Eu vou ficar com essas... Mas é muito legal. E o Sartre, ele traz a frase seguinte,
né? A existência precede a essência. Isso pode parecer um pouquinho óbvio, porque óbvio, primeiro a gente nasce para depois a gente começar a formar a nossa essência, o que nós seremos, tá? Só que também não é tão óbvio assim, porque aí vai ter gente que vai dizer, ah não, mas a pessoa vai nascer numa família muito humilde, com uma família muito complicada, por exemplo, que tenha droga, que tenha um pai que bate na mãe. Como é que essa criança vai se formar uma pessoa boa? Uma pessoa, vamos dizer assim, sem muitos traumas? Realmente, não é que eles desconsiderassem isso. Volta aquilo que eu falei no início, somos seres biopsicossociais. Então, assim, a gente tá nesse contexto, tá nessa realidade, e obviamente isso vai influenciar no que a gente vai ser. Jean-Paul Sartre, exatamente. Então, assim, isso vai influenciar no que... Eu não sei gravar, gente, tá? Não sei. Que pena, e eu não consegui. Eu tentei botar minha câmera, mas ela se desligou, tá? Ela tem vida própria. Aí... Então, assim, voltando ali no Sartre, né? Então, assim, a gente tem outra frase dele que fala: o homem está condenado a ser livre. Então, assim, nós temos as nossas escolhas, nós podemos vir a melhorar. Ah, se você foi uma pessoa muito ciumenta, se foi uma pessoa muito insegura, tudo isso a gente vai poder trabalhar e vai se tornar pessoas melhores, vai poder evoluir como pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vai poder evoluir como relação também, né, com as outras pessoas. E se a gente tem essa compreensão de que nós somos humanos imperfeitos, a gente vai começar a entender que aquele outro humano que a gente vai se relacionar também não é perfeito. E que se a gente quiser se relacionar com alguém perfeito, a gente tem que mudar de planeta. Porque nesse planeta todos somos imperfeitos, inclusive eu e você, sinto lhe dizer, né? Todos somos, tô falando coisas às vezes meio óbvias, mas o mundo ele é meio óbvio também, né? Muitas coisas super importantes, super valorosas, elas estão no óbvio que a gente às vezes não presta atenção. Então, continuando aqui, né? Então, a gente... o que acontece? Porque como a gente tem esse senso também de perfeição, de querer as coisas, a gente acaba exigindo demais das outras pessoas, tá? Então, essa nossa neurose, essa nossa ansiedade de que o outro tem que ser perfeito, de que o outro tem que cumprir as nossas exigências, as nossas carências, as nossas necessidades, faz com que a gente exija, às vezes, também do outro o que na verdade a gente deveria se dar e a gente deveria ter, sabe? Ser, digamos assim, né? Não tô falando de coisas materiais, tô falando de necessidades. Por exemplo, às vezes a gente é muito carente de amor do outro, sendo que na verdade a gente tem que dar esse amor pra gente, sabe? A gente tem que... Minha ex-cunhada! Cunhada é sempre cunhada, né, Tati? Querida. Então, assim, gente, não consigo ver muito. Mas, enfim... Então, assim, a gente acaba buscando das outras pessoas coisas a mais do que elas podem dar e do que a gente também não consegue dar, sabe? Uma coisa que eu gosto de... Uma autoanálise que eu acho que pode servir para todo mundo, ou para bastante gente. A gente, às vezes, tem muitos quesitos. Eu sempre fui uma pessoa de muitos quesitos, uma pessoa muito exigente. Então, tipo assim... o homem que eu vá me relacionar, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser trabalhador, ele tem que ser esforçado, independente, porque eu sou independente, tem que. E essa quantidade de tem que, às vezes ela é surreal. E assim, a gente começa a exigir dos outros o que às vezes é uma necessidade nossa, assim, a gente não tem que procurar naquela outra pessoa, a gente tem que encontrar na gente, sabe? Então, assim, é uma frase que eu gosto, que nós temos que fazer o nosso próprio carinho, né? Então a gente busca também muitas vezes no outro o que a gente mesmo não dá pra gente. Exatamente, Grace, muitos filtros, eu já vou falar disso também. Então assim, a gente busca, às vezes eu consigo olhar aqui, né? E, ó, o Léo, que legal. Então assim, às vezes, Magali, amiga querida. Então assim, às vezes a gente busca no outro o que falta na gente, o que a gente não se dá. Então, a partir desse momento, a gente passe a exigir menos das outras pessoas e a acariciar mais, a cuidar mais, a elogiar mais, sabe? Eu achei bem interessante, o Augusto Cury, ele fala de relações sustentáveis. Que seriam as relações sustentáveis? Diferentes da relação emocional, sabe? Em que sentido?
Um relacionamento emocional é esse que a gente vai cheio dessas emoções, cheio de, sabe, de exigência, de insegurança, de medo, e tudo muito aflorado. Já uma relação sustentável, ela vai ser uma relação que ela vai tender a ser mais bem-sucedida, mais madura, que não tem a ver com a idade, tem a ver com o que você proporciona para outra pessoa, com o que você proporciona para si, né? Então, assim, que a gente cultive essas relações sustentáveis. Tá, mas e como é que a gente vai ter tudo isso? Autoconhecimento, buscando gerir as emoções, se conhecendo, pra gente, quando a gente se conhece, a gente vai conhecer os outros. Ok, timekeeper, mais uns minutinhos. Exatamente, tem que ter um vínculo. E aí, por exemplo, agora eu vou falar expectativas e frustrações. Então, quando a gente tem, por exemplo, assim, quando a gente se sente rejeitado dentro de uma relação, ou quando a gente tem uma briga, é criticado, vai ter uma série de fenômenos inconscientes, que o Augusto Cury também fala, que chama de armadilhas mentais, que vão acontecer. E elas vão ser muito instantâneas, sabe? Então, quando elas são instantâneas, tipo assim, a gente se frustra, e o que vai acontecer? Para formar esse nosso pensamento, o primeiro passo vai ser que o cérebro ele vai buscar um banco de memórias. Ai, Gisele, como assim? Ele vai começar a procurar... Peraí, eu vou chamar a Gi. Não terminei ainda, mas eu vou chamar a Gi, tá? Amiga, como é que eu te chamo? Duas carinhas? Convidar. Tá aqui, Gi Reis. Amiga! Não sei se deu, mas eu vou continuando enquanto isso. Então, assim, a gente vai buscar no nosso banco de memórias quais memórias que... Você não para de falar. Tá, olha só, deixa eu falar muito conteúdo. Deixa eu falar só mais um pouquinho para concluir essa parte do pensamento, depois eu te chamo. Fica aí, não tá Vai direito. lá, vai lá. Tá. Então vamos lá. Então tá, nós estamos no meio da relação, tá? E deu uma briga, deu uma confusão. Aqui. Tá. Deu uma confusão. O que o nosso cérebro vai buscar? Ele vai buscar um banco de memórias. Tipo assim, o quê? Quais as memórias que a gente tem relacionadas com essa situação que a gente vai viver agora, tá? Então ele faz essa auto-checagem desse gatilho da memória. Beleza. Aí ele vai abrir um monte de janelinha ali, né? Gisele, tu me criticou, tu fez não sei o quê, recebi aquilo ali. Vai abrir as janelinhas aqui dentro. Começou aquela loucura mental. E é uma loucura, tá? Começa aquela loucura das janelinhas, beleza, achei uma memória. Qual que é o grande problema? Quando a gente acessa uma memória que ele chama de janelas killer, que é uma memória, por exemplo, traumática, é uma memória que traz... Oi, Baldenis, colega de trabalho, obrigada. Então, assim, ele traz uma memória negativa, traumática. Saúde, Gi. Obrigada. Esqueci de beber, né, um golinho. Ele traz essa memória traumática e o que ela vai fazer? Ela vai bloquear tudo ao redor. Então, é a hora que a gente joga uma âncora e a gente para ali naquele momento. E qual que é o problema disso? Que você não enxerga outras possibilidades positivas, outras possibilidades saudáveis, e você se entrega àquela briga, e é o que eu digo assim, essa âncora da memória, né? Você não vê melhores soluções para aquele relacionamento, você não vai conseguir sair da discussão em paz, você não vai ficar bem, né? E aí é o que eu digo, é a hora que a gente esquece que a gente prometeu na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e os relacionamentos ficam minados, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui interessante. Esse aqui é bacana. Falar da psicoadaptação. O que acontece? Quando a gente começa a se relacionar, tá tudo muito bem, né? A gente tá encantado, a gente chama de neném, a gente chama de ursinho, etc e tal. E o nosso organismo, ele vai tender a se adaptar àquilo ali. E aí, daqui a pouco, a gente vai começar a botar defeito naquela pessoa, a gente vai começar a criticar, porque a gente se acostumou, a gente se adaptou àquilo ali. E aí, eu achei legal que, tipo assim, aqueles bichinhos pequenininhos viram bichos grandes. O ursinho vira sua vaca, seu cavalo. Não é? Então, assim, e aí a relação também vai perdendo a leveza e vai se tornando mais crítica. Estamos em muitos minutos. Eu tenho 10 lives aqui para falar, né? Eu falei para você, te avisei, amiga, o que não falta é conteúdo para a gente compartilhar, entende?
Guarda aí um pouco do Tá, que você falou, porque eu vou falar bem pouquinho e a gente vai chamar a tá, Gi então fala também um para a Gi pouquinho, poder depois eu falar. falo mais um pouquinho. Isso, vai, fala um pouquinho, depois Isso. eu falo mais um pouquinho. Tá, a Gi é É, o seguinte, a saudades Gi de fez uns você, cursos. vontade de te abraçar. Também. A Gi fez uns cursos comigo e a gente se super identificou. Hoje a Gi também está estudando, a Gi também está nessa pegada de inteligência emocional, de autoconhecimento. E a Gi pegou um tema assim que ela tem dado uma atenção também maior, que seriam as crenças, né? E aí até quero te perguntar, Gi, assim, vincula um pouco essa questão das crenças com os relacionamentos. Vamos lá. Gi, assim. Agora eu vou beber. Oi, boa noite para todo Daqui a pouco eu mundo. volto. Com saúde. Desculpa, Então, assim, às vezes a gente tem crenças, engasguei. né? Tipo, o homem não presta, né? Tipo, só se consegue ser feliz se tiver alguém, ninguém é feliz É muita sozinho. emoção, São Gi. algumas. Muito emoção. Desculpa, engasguei. Engasguei. Amiga, não vai morrer ao vivo, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Então, Gi, meu nome é Gi. Muitos me conhecem aqui como Giza, mas posso dizer que eu sou a Gi, porque eu sou uma nova Gi. E conheci a Gi num dos treinamentos que eu tô fazendo. Tô numa pegada de autoconhecimento, vai fazer mais de 1 ano e meio, 2 anos. E tô fazendo um curso de crenças, amigas, que eu quero aplicar essa ferramenta em você, que é sensacional. Entende? Porque assim, eu fui me desbloqueando e me autoconhecendo nos treinamentos que a gente fez no mesmo lugar, na SBIE. E no curso de formação foi uma subida de degrau. Fiz uns outros, cheguei no fluxo, conheci vocês. E agora de crenças que eu estou fazendo hoje é sensacional, sabe? São frases que a gente escuta, nós somos moldados praticamente quando éramos crianças. E assim, resumidamente, tá? Não sei se para você, mas para mim foi uma coisa que assim, foi esclarecedora para mim quando eu ouvi nesse treinamento com essa ferramenta, né? Quando eu descobri tudo isso. Caramba! Quando a gente é criança, a gente, na escola, a gente é ensinado que se a gente for bom em matemática, em português, em biologia, em geografia, em tudo, a gente é uma pessoa legal. Em casa, se a gente comer tudo e se a gente for bonzinho, a gente ganha o presente do Papai Noel. E na igreja, né, não sei você, eu tive uma família que sempre teve esse lado espiritual, assim, bem pro lado de igreja. Se você fizer tudo bonitinho, for bem legal, o Papai do Céu gosta de você, entende? Então, assim, a gente é criado e desenvolvido de uma forma que a gente tem que ter uma forma. Entende? E nós não somos uma forma, Gi, nós somos uma unidade, né? Nós somos uma sementinha. Então, várias sementes diferentes, se você dá a mesma fruta, entende? E nós não somos umas pessoas iguais. Então, a gente vem se desenvolvendo, a gente vem crescendo de uma forma onde a gente tem que entrar num formato onde o que a gente vê é referência. Então, crenças, Gi, nada mais é do que pensamentos e verdades que a gente cria, entendeu? Durante um pequeno espaço de tempo, praticamente como a gente aprendeu, né? E o que a gente vem ouvindo aí em termos de psicologia e tudo mais, de 0 a 7 anos, né? Então, a gente traz uma bagagem de vivências, do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que nossos pais passaram de referência pra gente, dos nossos antepassados, né? Que é uma coisa que vem trazendo, né? Porque a gente vê, por exemplo, que minha mãe me passou, foi uma coisa que ela recebeu da minha avó, o que minha avó recebeu da minha bisavó, e assim vai, né? E a gente, quando a gente é criança, a percepção da gente é muito pequena, né? O que uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos consegue perceber de uma situação totalmente diferente do que está acontecendo.
né? Porque uma mãe, quando ela faz uma imposição ou quando ela passa alguma coisa para uma criança, ela quer o quê? Ela quer passar uma proteção, ela quer dar o que é bom, o que ela, no momento dela, o que ela acha de melhor. Mas o que a criança coloca de informação dentro dela e de sentimento que ela gera naquele momento é o que grava, Gi. E é o que fica até hoje. Então, eu, Gi, nesse processo de autoconhecimento, percebi que eu criei uma identidade dentro de mim que não era minha. Que era uma coisa que eu talvez entendi que eu tinha que ser, né? E dentro de mim existe uma outra vontade, né? Que é aquela que a gente sonha, que a gente deseja, a gente com a gente mesmo. Então, assim, esse treinamento de crenças que eu fiz, esse desenvolvimento que eu tô tendo, essa interação que eu tô tendo com esse grupo de pessoas que estão fazendo esse curso, assim, tá sendo sensacional. E a gente toma como verdade, né, Gi? E é aquilo que eu Total. digo assim, ó, o pensamento, aí outra frase do Sartre, por exemplo, não importa o que fizeram com a gente, importa o que faremos com o que fizeram com a gente. Então, essa É isso aí. interpretação, essa valoração que a gente dá às coisas, elas às vezes, muitas vezes, são mais importantes do que de fato as coisas são. Né? Quando a gente nasce, por exemplo, assim, eu, por exemplo, fui uma criança que eu ficava na creche o dia inteiro. E tipo assim, se eu tiver um filho hoje em dia, talvez ele vai ter que ficar muitas horas. Porque a realidade, eu tenho que trabalhar, minha mãe tinha que sair, meu pai tinha que sair. Só que assim, às vezes, como essa criança interpretava aquilo ali? Sabe? Será É que ela isso não aí, achava que Gi. aquilo ali era uma rejeição? E aí ela passa a reconhecer rejeição, e aí quando ela vai se relacionar, todo esse mundo de acontecimentos começa a influenciar, né? Tudo aquilo ali vai ficando na nossa experiência, né? Tem crenças que passam, né, dos pais pra gente, tem outras que a gente adota com as nossas experiências de vida. E eu acho que essas crenças, né, em relação ao homem, ao relacionamento, à mulher, a tudo, influenciam muito. Se você pensa que homem não presta, como é que você vai Exato, considerar que um homem Gi. presta? Meu, você não tem noção. Gi, eu vivi casada com o mesmo homem durante 22 anos, né? Tive poucos namorados, me permiti conhecer poucas pessoas, mas, tipo, me entreguei de coração, sabe? Quando você, tipo, fala, cara, vou fazer de tudo para dar certo. E foram 22 anos com a mesma pessoa, foram 11 anos namorando e noivando, nem falo de noivado, porque a gente noivou 6 meses, logo depois eu casei. Então, 11 anos namorando e 11 anos casado, e assim, cara, boa. Eu me divorciei, vão fazer 8 anos que eu tô divorciada e sozinha, né? Porque de lá pra cá eu ainda não terminei meu processo de autoconhecimento. Posso dizer agora que talvez agora eu esteja preparada para conhecer Uhum, realmente alguém, né? E me relacionar de uma uhum. forma mais saudável, uma forma mais eu, né? Eu mesma, sabe, Gi? Porque eu me peguei repetindo papéis e talvez tentando ser Padrões uma também, né? pessoa, exato, e talvez sendo uma pessoa, Gi, que eu entendi que eu tinha que ser, entende? Mas não era o que eu desejava ser. Você entende? Uhum. Então, assim, essa ferramenta de É. crenças, para mim, foi, assim, libertadora. Porque E o que é legal. o processo de inteligência emocional me fez me autoconhecer. Conhecer minha história, né? Então, tipo, entender, porque eu passei minha vida inteira reclamando da minha mãe, tá, Gi? Minha mãe era a culpada de todos os problemas da minha vida. E eu Como é cheguei que é a culpa? A nesse culpa é momento. minha, eu coloco em quem eu É. quiser. Em quem Eu eu adoro, Bem isso, Gi. E eu Se colocava em a culpa todo é minha, eu mundo, vou tá? viver. Eu colocava em todo Sim. mundo. Quem tá aqui me conhece, familiares, amigos, tudo sabe o quanto eu falava da minha mãe, o quanto eu achava que a culpa era da minha mãe, cara, e a culpa era toda minha. Na verdade, a culpa é minha porque na verdade não é minha, na verdade a culpa não é de ninguém, Gi. Porque é uma falta de entendimento, assim, de uma forma generalizada. Entende? O conhecimento e a sabedoria que a gente está podendo ter hoje em dia, com a internet, com esses cursos de autodesenvolvimento que as pessoas estão dando e tudo mais, a gente pode chegar a tudo isso, entendeu? Agora, nossos E pais não tinham isso, né, Gi? eu acho interessante quando a gente fala de relacionamento, né? Eu nem pensei em falar isso. Engraçado como a gente vai fazendo as sinapses, assim, vai puxando, né? Por exemplo, Total, assim, total. são duas pessoas. E 50% eu, 50% ele. E aí, Isso, e exato. aí eu lembrei também de uma frase que diz
como é que, eu não me lembro agora de quem é, mas é um desses filósofos aí também, pensadores. E ele fala 50% vítima, 50% cúmplice, como todos somos, como todos. Então, assim, É na isso verdade, aí. eu tenho a minha parcela, né, de contribuição e a outra pessoa também tem. E o grande problema é bem isso que tu falou, né, Gi? A gente apontar sempre o dedo para as outras pessoas e procurar nelas o que elas estão fazendo de errado. Ai, porque ele não me entende. Ai, porque ele não sei o quê. Só que, gente, É e isso eu? aí. Você joga culpa Qual no... é a É minha fácil, né, Giz, participação nisso culpar no aí? outro. É fácil a gente Né? jogar E no daí a gente outro, não na tá se mãe. auto a gente não está se observando, se autoanalisando. E uma coisa que eu acho legal de críticas, até de crenças, que eu me lembro, tipo, nas formações de coaching ali, de coaching, a gente falava disso. Tipo assim, você passar, por exemplo, a crença numa roda e você ir desmantelando ela, É isso. questionando. Mas como assim? Ai, querida. Mas como assim? Não, tudo bem, homem não presta. Mas peraí, eu já conheci algum homem que presta? Gi, Ah, já. olha, Então já morreu, já caiu, né? eu Já ouvi, caiu eu aquela ouvi crença. muito, eu ouvi minha vida inteira, Gi, que eu não tinha que depender de homem. Entendeu? Né? Antes só do que mal Muito. acompanhado. Sei lá, eu até tinha. Nossa, Gi, você falou muito antes só do que mal acompanhado, entendeu? E a mulher, se você for ver, Gi, a gente vem numa luta, isso de décadas e décadas e décadas lá atrás, para a gente querer uma igualdade com o homem, entende? Uma Uhum. igualdade de querer fazer, de querer acontecer, de querer ser e tudo mais. Cara, hoje em dia a gente já assumiu tudo, entende? E se você for ver, eu me lembro que o meu relacionamento, cara, eu fui muito chata com meu ex-marido, né? Eu A gente vai não analisando e conseguia vai deixar vendo, ele né? fazer. Exato, o papel dele, eu queria fazer, eu queria acontecer, era eu, do meu jeito, das minhas coisas. E a gente tem que entender que existe o papel do homem e o papel da mulher, entende? E a gente vem fazendo isso usando o nosso subconsciente, que é Sim, aquilo que eu tô é o falando que é o feminino e o automático. masculino também, né? Eu acho que Exato, essa é uma questão que tem que cuidar hoje em dia. As muito. mulheres, eu sou uma mulher que embora eu me ache, porque não tem nada a ver com feminino, ela é feminina, Não, tem a ver com. não. E eu tenho muita coisa masculina. E aí o que que acontece? Às Mistura vezes eu muito. atraio homens com muita coisa feminina. Você é E a tipo primeira assim, pra filha, eu Gi? cuidar. Oi, Você é a eu primeira sou a filha? segunda filha. Ah, Eu sou a segunda. segunda Tá. filha, mas a minha família, tipo assim, a minha irmã não é filha do mesmo pai que eu, a gente teve uma história de vida meio Então complicada, assim, você tipo é assim, diferente, praticamente, digamos. você é a primeira, então. Exatamente. Então, Você é acaba a sendo. primeira Então, eu do sou seu muito pai, de né? atitude, eu sou muito de Eu também sou a atitude, eu sou primeira, muito de. sabia? Isso influencia muito também, né? A gente Muito, acaba tendo muito. uma postura. Ó, E o o homem, bate-papo ele tá indo quer cuidar. maravilhoso. O bate-papo tá indo maravilhoso, mas vamos dar um espaço para outra Gi também. Você quer chamar ela? Vamos. Como Tá? é que faz? Você tem que sair, daí eu chamo. Tá. Então, eu vou sair, tá? Amei. Vou Depois fechar. vamos fazer outro, Ai, a né? gente Daqui uns faz os 15 próximos. dias a gente arranja outro Galera, tema. olha, eu tô querendo chamar essas duas mulheres que são minhas parceiras de conhecimento de vida, de crescimento, pra gente montar um canal. Então, assim, logo mais eu vou abrir uma caixa de perguntas, perguntando pra vocês se vocês acham legal a gente abrir um canal ou não. Vocês respondem pra gente, por favor, tá? Beijo, Gi, saudades. Beijo, amores, Tchau, também. Te vejo em breve em tchau, São Paulo. Beijo, querida. Vou chamar tchau. outra Gi. Tá, peraí, gente. Vocês viram? Essas minhas duas Gis são os amores, sabe? Deixa eu chamar outra Gi agora. Gi, cadê você? Peraí. Gis. Tá aqui. Não. Aqui. Adicionar. São minhas queridas. Quando eu vou a São Paulo, eu fui fazer vários cursos, eu tento vê-las, encontrá-las, porque é o que eu digo assim, a gente tem que se cercar de, olha, gente, queridas do meu coração. A gente tem que se cercar de pessoas do bem, de pessoas que nos façam bem, que acreditem na gente. As duas Gis brigam muito comigo, porque eu sou a mais empacada, a mais chata, a mais exigente. Aí, conteúdo. Fica sozinha. Que
você viu que tem conteúdo aí para horas, né, amiga? Nem precisava de mais. Gente, eu tenho 452 mil folhas aqui. Gigi, me conta um pouquinho, me fala o que tu pensou em compartilhar com a gente. Depois eu vou falar mais um pouco também, tá? Que daí eu tenho mais coisa bem legal aqui pra falar. Tá bom. Na verdade, a gente vai na naturalidade, né? Eu pensei em uma coisa, mas eu acho que eu vou pegar o gancho do que vocês estavam falando. E assim, gente, na verdade, elas me enganaram, porque elas falaram, vamos bater um papo, tomar um vinho, bem descontraído. E aí chega esse monte de conteúdo, você fala, e agora? Mas assim, indo na linha até de crenças que a Gi estava comentando, né? Na verdade, assim, crença é tudo aquilo que a gente acredita, né? É tudo aquilo que a gente toma como verdade. Como E, verdade. e muitas das nossas crenças, ela vem lá da infância, dos significados que a gente deu para determinada situação, que a gente viveu e tudo mais. E indo até nesse sentido de relacionamento, eu tenho até aqui para compartilhar um exemplo meu. Meus pais, por exemplo, eles se separaram quando eu tinha 14, 15 anos de idade. E aí, o que, que aconteceu comigo que eu só entendi agora, tá? Não é que eu sempre soube disso. Eu não acreditava no casamento. Tanto é que eu nunca me casei oficialmente, né? Oficialmente. Porque eu já tive 2 casamentos, um Ajuntamento? Dois ajuntamento, ajuntamentos? que é a mesma coisa, né? Tá ótimo. Rótulo não. É. E assim, eu costumo falar que deu muito certo enquanto durou. Porque às vezes as pessoas, por que não deu certo? Deu certo por 3 anos, deu certo por 12 anos. Mas, enfim, o autoconhecimento eu acho que realmente é o caminho, é você entender porque você segue determinados padrões, porque você às vezes tem algumas crenças. Os exemplos que vocês deram, né? Homem não presta, eu tenho dedo podre, essas coisas, isso vira Essa é muito boa. verdade, a gente atrai muito essas Sim. coisas, né? Então a gente tem que começar a se conhecer e trilhando outros caminhos, né? Mudando a história, quebrando esses padrões, porque a gente passa isso para gerações, gente. Enquanto a gente não se entende, enquanto a gente não resolve algumas coisas, você vai passando para frente, você vai ferrando a vida das outras gerações, né? Então eu acho que a gente está num momento assim bem interessante, que eu vejo assim um movimento de muitas pessoas buscando autoconhecimento e tentando ser feliz, né? É isso que na verdade a gente quer quando a gente fala de relacionamento. Eu vi até vocês falarem, né, sobre porcentagem, que é 50 meu, 50 do outro. Teve um dia desses, eu ouvi acho que foi um podcast, uma live aí qualquer, se eu não me engano foi o Piangers. E ele falou, não é 50% meu, é 100% meu, 100% do outro. Entendeu? Não dá pra gente fazer metade, esperar que o outro Legal a ideia, gostei. É verdade. melhor, entendeu? Entrega o teu 100%, entendeu? Que Uhum. é recíproco, entendeu? Você vai ter. Então, é bem nesse caminho. E falando de relacionamentos, eu tive até pesquisando algumas coisas, porque a minha amiga de conteúdo, ela fala, pesquisa, porque o pessoal vai olhar, e aí a gente saber, e tudo mais. E até sobre divórcio, né? E por que está aumentando até ultimamente o divórcio? O divórcio não é alguma coisa assim tão velha. Ele foi instituído em 1977. E aí, quando eu dei o exemplo da separação da minha mãe, né? Ela se separou acho que 6 anos depois. Ali, bem recentemente, né? E aí também tem algumas causas por que esses divórcios estão aumentando. Então, primeiro, né? Quando o amor acaba, aí você não tem o que fazer. Não dá para manter alguma É. coisa que você não acredita, que você não está ali inteiro na relação, por manter. Como no passado a gente via muito isso acontecer. Inclusive, o meu segundo casamento acabou porque virou amizade, gente. Porque se eu pudesse manter todo o resto, menos o convívio marido e mulher, eu manteria, porque era muito bom. Menos. Muito bom. Mas não dá, não é assim que funciona, né? A falta de confiança é outra coisa.
tem um outro item que às vezes as pessoas se casam e elas não querem abrir mão do que elas têm, então elas querem continuar com a vida de solteiro. E assim, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, mas você vai trilhar um novo caminho, né? Então, realmente, você tem que olhar para isso. E uma outra coisa que se fala muito no empoderamento feminino, né? E, na verdade, essa independência, infelizmente ou felizmente, nos trouxe aí, né? Nos deu aí a chance de tomar iniciativa e de, às vezes, chegar e falar, não dá mais, né? Porque eu acho que muito de antes das mulheres continuarem casadas era a dependência, principalmente financeira, dependência social. E eu acho que A isso época faz. dos nossos avós, né? Assim, os avós e avós, eles ficavam muito a vida toda porque também não tinham o que fazer, né? E hoje a gente tem muito o que fazer quando se propõe a fazer, né? Realmente. Sim, sim. Mas assim, na verdade, Gi, e todo mundo que está aí, eu acho que o que a gente quer mesmo é ser feliz. Então, assim, vamos nos livrar de crenças, que tem coisa que às vezes a gente realmente ecoa, e isso volta para nós, onde a gente foca realmente expande. Então, se você achar que você tem dedo podre para homem, você vai atrair coisa ruim, né? Eu trabalhei muito isso em terapia. E na época, eu lembro, há 2 anos atrás, eu estava comprometida. Eu me separei tem 5 anos do meu segundo casamento. E imagina, e aquela neura, né? Como assim? Vou me separar aos 45 anos? E agora? Não vai! Né? E você acha que você é velha e não sei o que. Tudo crença. Né? Tudo crença. Porque eu vou falar que eu tenho 30, né? Porque a mulher de 50 de hoje é a de 30 de antigamente. Então eu adorei isso. Quando tu falou, eu achei o máximo. Gente, né? Eu sou uma mulher de 20, então. De 15. Que amor. Isso, né? E aí, assim, se livrar dessas crenças todas e complexo com idade e achar que você não vai conseguir porque você tem dedo podre ou que você não merece. Não, a gente tem que realmente achar que merece. E a gente merece muito. E quando a gente começa esse processo do autoconhecimento, vem junto a autoestima também, né? Você se acha bem, e não quer dizer que tá tudo bem, às vezes tem coisa que você pode melhorar, mas você se aceita, você se ama do jeito que você é, né? E tá tudo bem você tá sozinha, às vezes. E tá Autocompaixão. Ai, você puxou o gancho do sozinha, Gi, deixa eu falar. Eu tava vendo, eu fui dando umas pesquisadas, né? Aí eu achei ali um vídeo do Leandro Carnal, que eu adoro, né? Ainda vou fazer uma pós lá do Rio Grande do Sul, da PUC, que é de Neurociência e Comportamento, e o Leandro Carnal, ele fala muito ali, ó, e eu acho ele bem bom. Mas enfim, olha que legal, ele trouxe um dilema que é do porco-espinho. E ele tá falando do Schopenhauer, né? Porque assim, era um lançamento de um livro dele, e aí ele lança essa metáfora do porco-espinho, que foi citada pelo Schopenhauer. Aí olha que coisa interessante. Ele fala o seguinte, e tá tratando de solidão versus relacionamento, ou seja, bem o nosso tema, né? Solteirice versus relacionamento. E aí ele conta a história que é o seguinte, que o Schopenhauer foi subir lá umas montanhas, tal, num lugar, e ele se deparou e começou a ver um porco-espinho, vários porcos-espinhos, sei lá como é que se fala o plural de porco-espinho. Mas enfim, aí ele percebeu o seguinte, porco-espinho é mamífero. Por ser mamífero, quer calor. Quando quer calor, se aproxima, tá? Aí já vai pensando nós, né, seres humanos. Então, assim, como eles eram mamíferos e queriam calor, eles se aproximavam. E aí, quando eles se aproximavam, eles se espetavam, porque o porco-espinho, ele é cheio de espinhos. Aí, o que acontecia? Putz, aproximou, espetou, afastava. Quando afastava, começava a sentir frio, não sei o que, daqui a pouco voltava de novo, espetava, afastava, sentia frio, queria se juntar, espetava, afastava. E aí ele associa, né, com o ser humano, que a gente é assim. E aí eu lembrei de uma frase que diz, né, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair.
E muitas vezes relacionamento é isso, né? Quem tá sozinho queria por tudo ter alguém. E quem tem alguém, pelo amor de Deus, tira esse homem, tira essa mulher insuportável de dentro da minha casa. Imagina agora em tempos de pandemia, deve ser o máximo. Eu adorei quando eles fizeram uma piada, né? Como é que era a piada? Que tipo assim, agora o solteiro se lascou, que só os casados transam. Aí daqui a pouco fala, gente, agora fudeu tudo, ainda bem que vocês estão solteiros, porque os casados estão se odiando, estão batendo cabeça. Mas enfim, voltando ao porco-espinho, o que ele percebeu? Que o ser humano é assim, a gente sente uma carência, sente vontade de estar junto e se aproxima. Quando a gente tá junto, relacionamento é complicado, complexo, e aí o que a gente faz? A gente separa. Isso é crença, né? Não, mas eu digo assim, interessante o movimento do vem e vai, né? E o ser humano, ele é muito assim, uma hora a gente quer também uma coisa, outra hora a gente já quer outra, né? E aí... Esse seu exemplo do porco-espinho, fazendo uma analogia para esse momento de pandemia, né? Que a gente ouviu muito aí se falar que o número de divórcios está aumentando. Por quê? Né? As pessoas trabalham o dia inteiro. Chega em casa ali, aquele pedacinho de noite, oi, dá uma conversadinha ali, só rapidinho, não sei o que lá, dorme, no outro dia trabalha, volta e não sei o que lá. Agora, as pessoas estão tendo que conviver 24 horas. Então, é todo momento. E aí, o que está faltando, amiga? Diálogo. As pessoas não se comunicam, entendeu? As pessoas não conversam, né? Tá o tempo todo em celular, ligado em rede social, entendeu? Em lives, entendeu? Então, pegando o gancho do celular, o Leandro Carnal cita exatamente o celular, que ele fala que ele fala assim, se o Schopenhauer soubesse do celular, ele ia explicar o tal da metáfora. Porque o que acontece? Com o celular, hoje em dia, a gente se sente próxima das pessoas. Lembra do porco-espinho? A gente se sente próximo das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não tá junto. Então, o celular, ele faz as duas coisas, e por isso que ele é tão viciante. Só que, assim, a gente nunca esteve numa sociedade tão que se sinta solitária como hoje em dia. E então, esses meios, né, de internet, de celular, é muito perigoso. Porque, por exemplo, assim, às vezes a gente está sentado na mesa de jantar e não está conversando, tá? Tu olha, né, na mesa do lado um casal, tá cada um mexendo no celular. Então, assim, é uma conexão desconexa. Tipo assim, é um paradoxo, a gente tá junto das pessoas, tu tem 2.000 seguidores, 3.000, só que tu não tem ninguém ao mesmo tempo. Então, a gente tá sofrendo de ansiedade, tá sofrendo de depressão, né? As pessoas estão solitárias, estando cheias de pessoas ao redor. E então, esse é um cuidado muito grande. E aí, legal também, olha, falando de solidão, o Leandro Carnal fala, né? Tipo assim, que a gente tem a solitude. Então, assim, estar solteiro é bom também. Assim como eu gosto das duas coisas, eu vou te dizer, minha experiência pessoal, eu me relacionei muitos anos da minha vida. Meu primeiro namoro teve 12 anos. Depois eu fui casada uns 4 anos. E agora, ultimamente, é que deu uma descambada. Mas, assim, eu vivo muito bem, graças a Deus, eu vivi muito bem as duas coisas. Eu acho muito bacana ter uma relação. Mas você tá sozinha tem seus pontos positivos, você pode viajar quando quer, pode não fazer nada quando quer, né? Justamente porque quando a gente tá junto, a gente acaba pensando como dois. Então, assim, que a gente aproveite cada fase da nossa vida. Tá casado? Vive, cara, curte, vai fazer as coisas junto, vai curtir essa parceria, essa companhia. Tá sozinho, curte a solidão, no sentido de solitude, seja criativo. E ele fala que as grandes descobertas, as grandes ideias, todas são quando a gente tá sozinho. E não quando a gente tá cheio de gente. A nossa mente precisa, às vezes, desse silêncio, né? Então, assim, uma solitude produtiva, feliz, em paz, sabe? Bem. Então, a gente tem que viver bem as duas coisas, né? A gente precisa gostar da nossa companhia, né? Porque se a gente não gostar, como que você vai querer que o outro goste, né? Então, eu concordo com você. Eu, particularmente, eu não gosto de estar sozinha. Eu prefiro ter alguém. E principalmente para aquelas coisas que às vezes você gosta de fazer com outra pessoa. Então, eu não já viajei, mas eu não gosto de viajar sozinha. Eu prefiro ter companhia, seja de amigo, amiga, namorado, enfim. Mas, assim, a gente chega numa fase que, às vezes, as amigas não estão na mesma fase que você. Muitas estão casadas, né? Aqui, coincidentemente, são 3 Gs solteiras, né? Mas é muito difícil você combinar
período de férias, para você fazer alguma coisa junto, entendeu? Porque é legal você compartilhar, não necessariamente com um namorado, mas com um amigo, uma amiga, né? Mas nem sempre isso é possível. E quando você tem uma companhia ali, o teu par, é mais fácil você conciliar, né? Obviamente que tem que ter aquela pessoa que também tá ali junto com você, né? Porque ter por ter também, tô fora, né, amiga? Ah, com certeza. Outra coisa que eu acho bacana assim de a gente comentar falando em relacionamento é, por exemplo, assim, ai, às vezes a gente fala, ah, ele não me compreende, ou ai, a mulher não me compreende. Então, assim, a primeira consciência que a gente tem que ter é que a gente realmente é muito diferente. Eu adoro aquele pastor, eu não me lembro o nome dele, mas que ele fala, tipo assim, que a mulher é um fio desencapado, uma montoeira de fio desencapado. O homem, ele é um fio com uma caixinha, tipo assim, com a caixinha do nada. Então, assim, primeira coisa, a gente ter essa consciência que a gente realmente é muito diferente, né? E que a compreensão, ela vai além em que sentido? Para eu te entender, Gi, quando tu fala uma coisa para mim, e eu adoro as nossas conversas no grupo, o que que a gente tinha? O que que a gente tem que entender, né? Tipo assim, que nas nossas diferenças, eu tenho que cuidar muito como eu olho para você. Porque cada vez que você fala, Grace, eu não sei se a Grace ainda tá ali, que a Grace falou dos filtros antes, Pastor Cláudio Duarte, acho que é bem esse aí mesmo, que é muito engraçado, né? Então, assim, quando você fala, eu te olho com todos os meus filtros, que seriam quais? Bem esse, Eduardo. Eu te olho com todos os meus filtros, com as minhas experiências, com as minhas crenças, com os meus medos, com as minhas inseguranças, com tudo meu. Então a gente tem que tirar essa capa nossa quando a gente vai olhar, né, Grace? Quando a gente vai olhar outra pessoa e a gente esquece disso, né? Até o Leandro Carnal, uma hora ele fala assim, que o que ele mais escuta é tipo assim, nossa, professor, você é excelente. Você fala exatamente o que eu penso. E aí ele começa a analisar, como assim você fala exatamente o que eu penso, logo você é genial? Tipo assim, a pessoa tá querendo dizer o quê? Que como ela pensa igual eu penso, então ela é genial. E não é isso. Aí ele fala assim, uma frase contrária. Ele diz assim, exatamente quando você fala diferente do que eu penso, eu acho você genial. Porque você me tira do que eu tô pensando e me faz refletir. Então, assim, que nas relações a gente entenda essa compreensão que a gente precisa esvaziar o nosso para poder absorver, entender, compreender, né, o outro. E a gente não faz isso, né? Tô roubando e tô falando a minha folhinha. E às vezes não é nem só filtros que a gente coloca. Eu fiz recentemente um treinamento de comunicação não violenta. E a gente tem muito julgamento. Então, dependendo do que a pessoa fala, você julga muito, você interpreta muito. E tá errado. Às vezes você precisa perguntar, né? E hoje em dia tá muito em alta você falar de empatia, né? Então, às vezes a gente fala, eu sou empática, eu me coloco no lugar da pessoa, e isso e aquilo. Mas empatia não é isso, não é se colocar no lugar da pessoa. Porque você não sabe exatamente o que a pessoa está precisando. Você precisa perguntar, muitas vezes. Olha só, o que você precisa? Entendeu? Não é assim, eu entendo, Gil, o que você está falando, porque eu me coloco no seu lugar, eu sei exatamente como é. Não sei. Cada ser é único, entendeu? Você sente de uma forma. Então, eu tenho que te perguntar, isso é ser empático. Gil, do que você está precisando? Né? O que você entendeu? Né? Exatamente. Outra coisa assim interessante, tipo assim, a gente sofre com as relações, eu sofro porque não deu certo, eu sofro porque não sei o quê. E aí vem aquela questão ali de a gente realmente cuidar como é que a gente está dando valor àquilo ali, né? A gente está criando, tá dando força para às vezes um desentendimento. Então que a gente tenha realmente mais essa compreensão, né, que a gente não fique o tempo todo, o julgamento não adianta, ele é inerente ao ser humano, mas que a gente tenha essa compassividade, que a gente seja compassivo na hora de julgar, até porque a gente também é julgado, né, então assim, né, entende assim, tipo assim, eu tenho que entender como é que eu tô te julgando, como é que eu tenho que me julgar e analisar numa esfera mais generosa da coisa, né? Julgar, né? O ideal é entender.
e você se garantir que realmente você está entendendo. Então, de que forma? Perguntando, né? Porque a gente tira as nossas conclusões. Muitas coisas a gente toma para nós e às vezes é do outro, às vezes não é com a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente achar alguma coisa, né? Às vezes você vê uma coisa, nossa, foi para mim. E às vezes não foi para você, às vezes é da pessoa. Devolve e desapega. Isso eu também gosto, né? É bem isso, assim, às vezes uma relação não deu certo, porque, por exemplo, a outra pessoa não quer. E tu não vai ter como fazer a pessoa querer estar contigo, né? Aham. E não é teu, às vezes, aquilo ali. Tudo que vem também, algumas coisas negativas que vêm, elas não são nossas, não são suas. Então, devolve, deixa com a pessoa, desapega, não dá valor para aquilo ali e dá valor para outras coisas. Acho que vai acabar, né? Eu também não. A nossa timekeeper falou 1 minuto, eu acho que tem 5, porque a gente começou 5 minutos atrasado, Gi, mas você pode finalizar, tá? Não, mas é isso. Foi bem bacana. Valeu, foi bem bacana. Obrigada, gente. Conversamos outro dia e tinha mais coisa para falar, mas eu acho que o legal é a gente compartilhar, tá sempre refletindo, tá bom? Um beijo E, para todo pessoal, mundo. a live está salva por 24 horas. Eu acho que é automático, tá? Porque eu vi gente perguntando, acho que ela fica por 24 horas automático. Então, se alguém quiser compartilhar, tá? Se alguém quiser Gi, o que sugerir que eu algum tema para a próxima live. Hoje, o que que eu tenho que fazer aqui depois para finalizar? Como é que é? Eu tenho que fazer alguma coisa? Salvar? Não tem nada assim. Não, só Vai ser, eu acho que a gente vai a cada 15 dias trazer um tema, pelo menos 15 dias. Ai, a adorei, gente gente. fortalece Foi uma na muito outra, bom. né? Porque até nesse nosso Beijo. processo de crenças, a gente vai assim com muito medo, né? Com aquele receio, ai, que conteúdo que eu vou entregar, estou entregando alguma coisa bacana. Então tem essa preocupação do nosso lado e às vezes a gente demora um pouquinho. E sempre tem aquela que empurra mais, vamos. Tem aquela E que fala, assim, ó, que a gente floresça. Que a gente floresça onde a gente estiver. Se tá numa relação, curte a relação. Se tá sozinho, curte a solidão, a solitude. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, beijo, tchau. beijo. Tchau. A Grace falou que na hora de terminar ele vai perguntar se eu quero salvar. Como é que faz isso? Gente, não termina. Tá, enquanto não termina, eu vou falando bobagem. Eu achei uma notícia. Vocês acreditam que aumentou 50% o número de venda de como é que chama? Aquele vibrador. Eu fui pesquisar curiosidades. Enquanto ele não encerrar, eu vou falando. 50% aumentou o número de vibradores. Mais de 1 milhão de vibradores. Tu acredita? E foi interessante que os casados foram comprar em uma grande quantidade. Então, achei legal, quer dizer que os casais estão modernos, estão interagindo. Vi outra coisa também, um tal de um show academia Oi Sexo Fitness. Acho que agora, não parou ainda. Oi Sexo Fitness. Tipo assim, ó, um casal pornô começou a propor exercícios no sexo pra pandemia, gente, olha que louco, surreal. Tipo assim, agora vamos ligar, amor, olha só, tem várias posições ali ligando pilates. Eu tenho bola de pilates, hashtag fica a dica. Ligando, Hoje eu vi que o meu professor de pilates e de HIIT tá aqui, né? De repente... Fala pra ele que tem isso e tá vendendo, tá? Pode ser um nicho, um novo nicho. Ai, que loucura. Amiga, não terminou? Tô esperando. O que tu acha do Oi Sumida? O que tu acha do Oi Sumida? Ô, Gi, quer voltar com outra dica? Ela dá um tchauzinho aí pro pessoal? Eu vou me despedir. Tá bom, vou voltar outra Gi. Enquanto não acaba, vou voltar outra Gi. Beijo. Remover. Cadê outras de... Gente, não acabou ainda pra falar até amanhã de manhã. Bem louca. Não, e sabe o que eu vi na Holanda? Peraí, Bélgica e Holanda. Olha que louco isso. Eu não sei se eu adicionei a pessoa certa. Na Bélgica e na Holanda, o governo... Tô amando! Gi, olha que louco!
No final é o mais engraçado. Gente, eu não quero errar o país. Mas eu acho que foi na Bélgica ou na Holanda. Peraí, aquela do 58. Na Bélgica ou na Holanda. Escuta, não, eu tô brincando. O governo autorizou você escolher um amigo pra você ter relações sexuais. Porque, tipo assim, estamos no meio de uma pandemia, né? Hashtag fica em casa. É? Mas Amizade o governo colorida, assim, autorizou, liberado total? Isso não. Tipo assim, você escolheu um amigo pra você ter relações sexuais com ele, porque você não pode quebrar o Nossa, isolamento. amiga.